Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais um PrismaCast. Meu nome é Gabriel. Hoje nós estamos com um grande convidado, Guilherme. Quem é ele? Pois é, vou ler aqui a biografia dele. Natural de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Residente em Brasília, casado com a doutora Naira Falcão Mendes. Pai da Giovana e do Guilherme, não sou eu. Escritor, ministro do Evangelho, servo de Deus e que busca constantemente conhecimento das Escrituras Sagradas. Tem atuado no Brasil em vários países, ministrado mensagens comprometidas com a verdade bíblica em congressos, seminários, escolas bíblicas, simpósios, convenções e cruzadas. Com vocês, pastor Adriano Mendes. Maravilha, parabéns. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, parabéns pela iniciativa aí. Eu Amém. acredito que nós teremos um tempo aqui de muita qualidade e compartilharmos aqui experiências, aprendizado e com certeza isso nos trará crescimento. Glória a Deus, que bom. A gente está muito feliz com o senhor aqui, né? Alegria minha. E quando a gente olha assim para o Distrito Federal e pensa logo em pregadores, ministros, um dos primeiros nomes que sempre salta à nossa mente é o senhor. Obrigado. O senhor está aí na obrigado. estrada há bastante tempo, né? Quanto tempo tem que o senhor prega? 25 anos. Só a título de tem que curiosidade, isso que eu ia falar. Eu tenho A nossa 24 idade anos. aqui. Então pronto, a idade de vocês, quando vocês nasceram, eu estava começando o meu Estava ministério. começando. Como muito foi, satisfeito. pastor, o começo, assim, do ministério do senhor? Essa palavra que eu vou usar agora, ela, de certa forma, ela virou até clichê, Uhum. mas ela não deixa de ser uma verdade, né? Todo começo é muito difícil. Agora, quando eu falo de começo, nós estamos falando de 25 anos atrás, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, um estado relativamente não tão grande, não vou dizer que é pequeno, né, mas não tão grande, e assim, falar naquela época de itinerância, esse termo, na verdade, ele nem existia. É novo. Não existia esse termo itinerância, existia o pregador, alguém com chamado evangelista, usava muito-se o chamado evangelista, mas para algumas pessoas, no meu caso, não tinha como usar o termo evangelista pelo fato da minha idade. Chegando ali aos 20 anos de idade, dizia um pregador, um missionário, usavam muito esse termo, Sim. missionário, né? Então, essa expressão itinerante, como você mesmo falou, ela é muito nova. Então, foi muito desafiador. Né? Desafiador em que sentido? Naquela época, quando você ia pregar num lugar, não existia o termo itinerância, não existia essa questão de falar de oferta, não existia esse negócio de falar de hotel. Naquela época, você ficava na casa dos pastores, na casa de um irmão. Quando eu comecei a ir em hotéis, aí já era um ganho muito grande. Muitas vezes eu fui pregar e tive que jejuar à força, porque o Meu dinheiro Deus. não dava para se eu pagasse, se eu parasse para almoçar, o dinheiro não dava para passagem. Eu me lembro de um congresso que eu fui numa cidade lá do Rio Grande do Norte chamada José da Penha, é o nome da cidade. Eu cheguei lá na sexta-feira. Conta aí, eu preguei sexta-noite, sábado pela manhã no culto da feira, depois eu preguei na reunião de avivamento, sábado pela manhã, aí eu preguei sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, Meu Deus. domingo à tarde e domingo à noite, no mesmo congresso. Então, Só tinha o senhor na programação. só tinha na programação. 7 períodos eu contei aí. 7 períodos de ministração. Rapaz, então, na verdade, eu glorifico a Deus, isso foi uma Sim. escola, né? Moldou o senhor. Com certeza, com certeza. Eu me lembro que na minha igreja lá, eu sou de uma cidade chamada João Câmara, como vocês viram aí, tinha algumas congregações que ficavam bem distantes da sede, né? Geralmente as pessoas correm para a sede, porque a sede tem mais gente e tal. E todo pregador, eu comparo ele com uma forma bem cômica, que cavalo de corrida. O cavalo de corrida, quando ele vê a multidão, ele se empolga para correr, né? Pregador do mesmo jeito, pregador gosta de muita gente, né? Eu fazia diferente, eu ia para uma congregação que tinha lá, que era na Rua do Cemitério, irmão Antônio Sabino, que já é de saudosa memória, que dirigia. Por que eu ia para lá? Era longe, tinha pouca gente. Por que eu ia para lá? Eu sabia que o irmão Antônio Sabino ele era muito limitado de conhecimento, não era pregador. Ele Sim. dirigia o culto, ele dava oportunidade às irmãs para cantar, dava oportunidade ao conjunto para cantar, dava oportunidade a 2 ou 3 irmãos lá, sobrava para mim uma média de 40, 50 minutos. Ele olhava assim, não tinha mais ninguém, ele dizia, você prega.
e eu cá comigo. Eu vim aqui exatamente para isso. Escola, né? Os que iam para a sede, no máximo ia dar uma saudação. Então, para mim, foi a minha escola aquilo ali, Sim. entendeu? Então, vejo tudo isso como um aprendizado. E, até falando aí sobre nordestino, lá do Rio Grande do Norte, 25 anos, como é que o senhor veio parar aqui em Brasília? Rapaz, é uma história longa. Primeiro, eu passei por uma situação muito difícil lá no Rio Grande do Norte. Eu me envolvi em um acidente. Eu trabalhava em uma loja lá de entrega, porque eu arrimo de família, precisava trabalhar. Como eu falei, se hoje você pensar a nível de Nordeste, você viver só lá para sustentar-se através do Ministério já é muito difícil. Imagina 25 anos atrás, Sim. quando não existia nenhum desses recursos no sentido financeiro, monetário. Então eu tinha que trabalhar. Fui trabalhar numa loja fazendo entrega de imóveis e numa volta dessa eu atropelei uma pessoa. Meu Deus. E a pessoa veio a óbito. Aí a minha vida deu uma virada, uma guinada. Foi um tempo muito difícil para a minha vida, mas muito difícil mesmo. Imagine eu jovem. Nunca tive problema nenhum com ninguém, mesmo antes de ser crente. Nunca fui um cara de ter vícios, nunca bebi, nunca fumei. Gostava muito das noitadas de bailes, de forró, essas coisas eu gostava muito. Mas nunca fui de dar problema nenhum. De repente eu me vi agora dentro de um imbróglio muito grande, né? Envolvendo muita coisa. Então, isso aí trouxe um tempo muito difícil da minha vida que me fez ter vontade de sair do Rio Grande do Norte. Eu já tinha. Quando eu comecei a pregar, começou a nascer no meu desejo um desejo de ir embora, de sair de lá. Porque eu comecei a ver a realidade e queria viajar, né? Então, isso aí foi digamos assim, o estopim, me catapultou. Eu tive que sair dali. Então, tem um cantor no Rio Grande do Norte que, inclusive, ele já cantou na Umadeb. Curiosamente, a primeira Umadeb que eu participei foi aqui. A Umadeb era aqui. Era aqui. Não é isso? Ela acontecia aqui. E eu me lembro que eu estava pregando numa igreja e esse cantor estava cantando aqui na Umadeb, Chagas Sobrinho. Ele é muito conhecido lá no Nordeste, tem muitas músicas conhecidas. Ele cantou bastante na sede ali do pastor Ocival. Inclusive, a primeira vez que eu preguei lá na sede, eu estava junto com o Chagas, com ele lá. Então, esse cara foi quem me trouxe para dar uma volta pelo Brasil. Né? E vindo nessas idas e vindas, eu vim parar em Brasília numa igreja. Essa igreja me fez uma proposta para me vir para cá e ficar pregando. Era terça, quinta e domingo. E foi uma proposta que, meu Deus, o último salário que eu tinha recebido lá em João Câmara é de R$250 por mês. A igreja me fez uma proposta de eu vir para cá. Naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, eles me davam um salário de R$1.500. Isso era novo, né? Eu já fui morar no Sudoeste e tal, então já foi um tempo novo. Nessa igreja eu conheci uma jovem chamada Naira Bem-vindo Falcão. O bem-vindo foi para mim. Né? Interessante um convite ao senhor. Com certeza. Interessante que depois nós descobrimos um fato interessante. O meu nome é Adriano. Se você buscar a etimologia de Adriano, é pessoa escura, por causa da cor da pele. Embora não tem muito a ver, né? Faça tão jus Exatamente. Assim, e Naira, a etimologia de Naira é aquela que traz luz à escuridão. Então, uau! Então, o resultado dessa união é Giovana e Guilherme. Giovana hoje com 20 anos, Guilherme com 18. E só um fato interessante. Quando a gente casa e tem filho homem, o desejo é que o filho homem seja a continuidade do nosso ministério. Muito embora eu nunca impus isso, entendeu? Meus filhos têm que pregar, têm que ser pregador. De forma alguma, eu quero que meus filhos sejam crentes, sirvam a Deus. Questão do chamado do ministério, isso aí é com eles e com Deus. Então eu prospectei o meu ministério, obviamente, no meu filho, né? Mas a pregadora lá de casa é a minha filha. A minha filha hoje é quem recebe convites para sair para pregar. Está indo pregar agora no final do mês em um grande retiro na cidade de Corrente. Vai pregar em Nova York lá, agora em início de maio. Então, foi mais ou menos isso aí. A minha vinda para Brasília se deu mais ou menos dessa forma. E tem 21 anos que eu estou aqui. E louvo a Deus todos os dias por Deus ter feito tudo convergir para que eu viesse para Brasília. Brasília é maravilhosa. E como o senhor falou aí da sua filha, né? Creio que ela tenha uma grande inspiração no senhor. Assim como vários jovens, eu acho que se inspiram no senhor no ramo aí da... Eu costumo dizer, assim, eu uso a seguinte expressão. Eu quero, desejo, oro e sei.
que o meu teto será o assoalho em que meus filhos pisarão. Uau. Então, o lugar em que eu fui mais alto vai ser apenas o assoalho em que meus filhos pisarão. É a mesma coisa que eu desejo para o Gabriel, desejo para o Guilherme. Amém. O que vocês imaginam para alguém como o topo, que seja o assoalho onde vocês irão pisar. Vocês fazem parte dessa geração ávida, que aspira, que anela por um ministério comprometido, né? É isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. Eu vejo bastante, assim, na visão dos pregadores da geração do Senhor, não que seja tão distante da minha. Tá me chamando de velho. Tô não. Mas uma ótica, assim, muito geracional, já olhando para a próxima geração, né? Até porque em vários eventos, púlpitos aí, eu acredito que o senhor divida já púlpito com a minha geração e a geração até por vir. Mas o senhor falou que pregava aqui no início, algumas congregações, já pensou em pastorear ou já pastoreou? Não, o Gabriel, eu acho que eu sou um dos únicos. Isso não me faz melhor do que ninguém, jamais, longe de mim. Eu não tenho desejo de pastorear. Interessante que eu vou revelar uma coisa para vocês. Vou revelar uma coisa para vocês aqui agora. Eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu não tenho desejo, eu já recebi convites aqui no Brasil para pastorear, para ser vice-presidente de igreja, nunca tive vontade nenhuma. Eu tenho um desejo, eu não sei se... Agora eu vou falar como o Paulo falou. Digo eu, e não Deus mesmo. Eu não sei se Deus tem isso para mim. Eu tenho um desejo de pastorear lá fora. Só que alguém diz assim, é uma vaidade querer pastorear lá fora. Quem conhece a realidade dos outros países? Lá, né? Vamos colocar aqui Estados Unidos. Você pastorear uma igreja nos Estados Unidos com 100 membros é muito mais difícil do que você pastorear uma igreja aqui com 1000 membros. É outra realidade. Você pega uma igreja com 100 membros nos Estados Unidos, eu estou falando isso porque de vez em quando eu vou lá, então eu sei como que é a realidade. Você vai pegar um misto de pessoas lá. Você vai pegar gente que veio da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Universal e por aí vai. Então, pessoas com costumes completamente diferentes, mentalidades diferentes, pensamentos diferentes, sem falar de que a maioria dessas pessoas foram lá atrás de dólar. Essa é a verdade, que é outro comprometimento. Então, você vai ter uma sobrecarga muito maior. Então, quando eu penso em pastorear, meu coração está lá, eu volto com aquela palavra. Eu não sei se Deus tem isso para mim. Tá? Até porque Deus me deu um ministério muito abençoado aqui no Brasil. Deus abriu muitas portas para mim, eu não tenho do que reclamar. Que bênção, maravilha. E é justamente sobre isso, né? Se eu pregar bastante. Antigamente tinha uma expressão aqui no DF que as pessoas atribuíam muito ao Senhor. Não sei se eu sei, se eu sabe, né? Vou até revelar aqui. Não sabia, não. Que é um problema hoje que as pessoas, eu acho que estão tentando conciliar as pessoas que eu digo, principalmente os pregadores e quem convida, assim, que é entre essa questão de oferta, de dinheiro e etc. As pessoas falavam muito que o Senhor não é dinheirista. Falavam que o Senhor é uma pessoa tranquila quanto a isso e etc. Como que o Senhor exerce, assim, hoje em dia essa questão sobre oferta, né? Porque tem um princípio também da honra, como o senhor falou no início, né? Vai também para sustento e etc, né? O senhor vive pregando. Do altar, né? A Bíblia diz que quem prega está no altar, viva do altar. Né? O senhor sabia dessa expressão, que o senhor não é dinheirista? Eu conheço a expressão, mas não sabia. Eu louvo a Deus que isso foi atribuído a mim. Tem um cara aqui, um pastor aqui no DF, que eu uso essa expressão sobre ele. Eu falo muito dele. Quando alguém me fala dele, eu falo, ele não é dinheirista. Falo dele porque ele é um dos mais conhecidos aqui do DF, pastor Antônio Márcio. Ele é um cara também desapegado a isso, né? Quando a gente fala disso, Gabriel e Guilherme, eu tenho que voltar numa palavra que eu ouvi no início da minha fé. Um pastor que me inspirou a ser pregador. Pastor Francisco Raimundo de saudosa memória. Para mim, o maior pregador que eu vi, ele era pregador no púlpito e além do púlpito. Ele pregava com palavras e com a vida. E eu me lembro muito de uma frase de Lutero. Acho que foi Lutero, a frase é dele. Ele disse que o pregador tem que pregar sempre, em qualquer lugar, independente da circunstância. Se preciso for, ele use palavras. Ou seja, a maior pregação é com a vida. E ele foi esse exemplo para mim. Ele falou uma coisa que nunca mais saiu do meu coração. Ele disse, pregador não foi chamado para ficar rico. Pregador foi chamado para ser usado por Deus. E isso... pastor, o senhor não precisa de dinheiro? É lógico que eu preciso.
Quem é que não precisa? Sim. Quem é que não precisa do monetário? Quem é que não precisa da parte financeira? Até porque eu ajudo a sustentar minha família, eu vivo integralmente, exclusivamente disso. Mas a partir do momento que você atrela o seu ministério ao dinheiro, você tornou-se, a palavra é muito forte, mas eu tenho que dizer, um mercenário. A partir do momento que você vai pensando no dinheiro, você tornou-se um mercenário. Aí eu tenho que voltar lá ao início, quando eu falei para vocês. Naquela época ninguém pensava nisso. Eu estava conversando isso essa semana com um amigo, um camarada novo, mais ou menos da idade de vocês, acho que ele deve ter beirando uns 30 já, Alisson Barbosa, ele é lá do Rio Grande do Norte também. Esse menino vai muito longe, ele é um cara muito estudioso, prega muito bem. E estava conversando isso com ele. Ele sempre, quando fala com alguém, ele fala que ele se refere a mim, eles brincam entre si, me chamam de professor. Não por causa de conhecimento, nível de conhecimento, mas eu me lembro que Alisson, quando foi começar, ele ligava para mim e dizia, como é que eu faço? Me dê o caminho, me diga como eu devo fazer. Esses dias eu ouvi isso de um pregador aqui de Brasília também, e até eu fiquei... ele até me constrangeu quando ele chegou e disse, Adriano, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma coisa. Quando o senhor visse alguma coisa dos meus vídeos na internet, me chama e me ensina, me orienta. Eu acho que eu posso falar o nome dele aqui sem problema nenhum, é o Lucas Nassif. Todo mundo conhece o Lucas. Eu achei legal aquilo ali. Por quê? Tem muita gente quebrando a cabeça porque não procurou aprender. Cara, aquele cara tem tantos anos de ministério. Eu não estou dizendo comigo. Pessoas que têm, pastores que têm experiência. Procura, entendeu? Como é que eu faço? Que caminhos eu devo trilhar? O sábio Salomão, o proverbista, ele disse o quê? Na multidão de conselhos se acha o quê? A sabedoria. Aí você vê muita gente quebrando a cara falando coisas indevidas porque não procurou orientação. Não procurou alguém para ser uma bússola humana. Então é disso que nós precisamos. E o senhor tocou aí no assunto de família também, né? Como o senhor consegue conciliar hoje? Agenda, família? Porque Olha, a vida é aeroporto toda hora, O senhor viagem. tem 2 filhos, esposa, né? Esposa do senhor trabalha aqui no DF? Trabalha. Minha esposa é advogada, Uhum. prega também, né? Inclusive já até pregou em alguns eventos aí da UMADEB, da ADEB, né? Desculpa, benção. da ADEB. Lá em casa, quem prega é minha esposa e minha filha. Eu estou só acompanhando elas lá. Uma das perguntas que eu mais escuto, referentes ao ministério, está atrelada à família. As pessoas me perguntam assim, qual o maior desafio do ministério? Eu digo que eu aprendi a conviver com tudo que você imaginar do ministério, da itinerância, usando essa linguagem bem coloquial. Mas tem uma coisa que, para mim, é o mais desafiador até hoje, a questão da ausência familiar. O ministério, ele te dá muitas coisas. A itinerância te dá muitas coisas, mas ela tira muitas coisas de você. E uma das coisas que a itinerância vai ter, eu falei isso voltando aqui agora para o Lucas, que ele veio me perguntar, falando da filhinha dele, é uma filhinha, né? Sim. Diz que ele tem uma filhinha. Tem uma filha. Falando, eu estava com a minha filha lá, já com 20 anos e tal. Então o ministério te dá muito isso. Se eu pudesse voltar no tempo, alguns erros que eu cometi lá atrás, eu não os cometeria hoje. E ter perdido muito tempo de qualidade com os meus filhos em nome de uma agenda, em nome de uma itinerância, em nome de um desejo. Aí se você pensar, mas por que você fez aquilo? A necessidade falou muito alto naquela época. Estava começando meu ministério, dando os primeiros passos, precisando me apresentar como um pai digno de chegar em casa e trazer o sustento também para dentro. Isso pesa muito, você sabe disso. Talvez faltou justamente alguém assim, na época, né, para orientar o senhor, dar um norte. Exatamente. Esse fator que eu estou falando para você de trazer o sustento para casa, porque a pior coisa, o que torna um pai de família digno, a dignidade está em ele ser o mantenedor também da casa dele. Isso pesa muito. Então eu considerava muito esse lado. Eu pesava da seguinte forma: eu estou ausente, mas eu estou trazendo sustento para dentro de casa. Muito embora se chegar, eu glorifico a Deus por isso, se chegar para minha filha e para o meu filho e perguntar, no que diz respeito à ausência paternal, como é que você vai medir o pai de vocês, falando de mim? Eles vão dizer, apesar da distância, meu pai foi muito presente, porque eu sempre procurei compensar muito, ter tempos de qualidade. Obviamente, poderia ter sido muito melhor, porque a gente sempre vai falhar, não adianta. Perfeição não existe em nós, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, alguns erros eu não cometeria mais. Então, o peso do ministério
que eu falo para você, o desafio do ministério é essa questão de ausência. Você já é casado, né? Graças a Já Deus. tem filho? Ainda não. Então, quando o seu primeiro filho, ou Uhum. menino ou menina chegar, você vai lembrar-se do que eu estou falando aqui agora. Vai ter momentos que você vai ser desafiado, você vai ficar numa faca de dois gumes, você vai ficar numa linha tênue. Como é que eu faço aqui agora? Uma dessas coisas vai pesar mais, vai ter momentos que você terá que sacrificar, não tem como. Você vai ser o sustentador, o provedor da sua Sim. casa, entendeu? Então isso pesa bastante. Pesa muito. Acredito. Com a esposa, né? Às vezes a gente já fica com o coração na mão. Com Imagina certeza. com o filho, que as pessoas dizem que é uma extensão do Meu amor ali, né? Deus. Materialização Eu me lembro quando a do minha amor. filha nasceu, ela tinha 3 meses, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa. Eu fiquei um mês, cara. Eita. Um mês. Hoje, eu glorifico a Deus porque Deus me deu a oportunidade de eu receber um convite para ir ali num país fora, pregar, ficar 2, 3 dias e voltar. Sim. Naquela época, não. Naquela época eu estava começando, não tinha... Ninguém me sabia nem quem eu era. Então, como a gente usa uma expressão que vocês conhecem muito, eu tinha que ir também cavar, entendeu? E é assim que funciona. O início, ele traz muito isso. Acredito. Mas faz parte do aprendizado. Nós usamos muito eu costumo dizer que nós temos que ter muito cuidado, porque todas as pregações hoje, elas estão pendendo para essa linha. Processo e propósito. Processo e propósito, né? Já prestou Eu atenção? até converso com um amigo meu que, ultimamente, Jesus parece que virou só advogado do povo, Pelo né? amor Só de Deus, processo, só processo, só processo. Toda mensagem Muito embora é uma realidade, né? Sim. Desvinculando disso. Tudo isso faz parte de um processo que vai te levar a um propósito, né? Sim. O pastor Adriano Mendes lá de 20 anos atrás, ele olhando o pastor Adriano Mendes de hoje, Meu Deus. o que ele falaria ali pra ele? Ele estaria, digamos, completado, sucesso, realizado. Ou se olha pro futuro e pensa Você está outras falando coisas. de lá falando pro de hoje? O de lá falando pro de hoje. O de lá falando pro de hoje diria: volta no tempo, tem mais paciência, para de ser tão ansioso, estuda mais, escuta mais, fica mais tempo com os seus filhos, com a sua família. E o de hoje diria para o de lá mais ou menos exatamente isso, entendeu? Acho que seria essa troca de informação e a consciência do Adriano de hoje é que eu preciso aprender mais cada dia, porque todos os dias eu entendo que nada sei. Eu só sei que nada sei. Foi a fala do filósofo. É. Hoje o senhor se sente realizado em relação à itinerância? Porque hoje o pessoal que está começando a pregar fala, eu quero pregar em congresso A, congresso B, quero ir fora do país pregar. O senhor não pode falar isso, né? Assim, a nível de agenda nacional e internacional, o senhor nesse os principais sentido púlpitos do Brasil. Eu já preguei em todos os estados do Brasil. Convenções, escolas bíblicas, simpósios, cruzadas, das maiores às menores. Por exemplo, no meu estado, que é o Rio Grande do Norte, eu não posso reclamar de forma alguma, tanto que eu fui honrado ali. Poxa vida, desde escolas bíblicas e convenções, eu preguei no centenário das Assembleias de Deus, no estádio de futebol, entendeu? Um cara que sem perspectiva de vida nenhuma, entendeu? Que ficava eu ficava na rampa da Assembleia de Deus, lá no Alecrim, no centro de Natal, com a pasta, um paletó preto, que era o único que eu tinha, feito de linho, com os botões de madrepérola, uma camisa por dentro vermelha com as rosas pretas e uma gravata de crochê. Tinha um cartãozinho do senhor também? Tinha. Acho que nessa época não tinha um cartão ainda não. O cartão veio depois. Ele veio depois. Naquela época era uma fita cassete. Eu cheguei a gravar 50 fitas cassetes. Ainda me lembro dos temas. O Cego de Jericó, que eu preguei numa cruzada em Mossoró. Cruzada muito grande, por sinal. Mossoró para Cristo. Então eu ficava na rampa da Assembleia de Deus ali pedindo uma oportunidade para pregar. E muitos pastores passavam por mim e diziam, fica no óleo. Eu estava me sentindo quase um pastel de rodoviária. Muito óleo e pouca carne. Esses mesmos pastores hoje me ligam e perguntam se eu tenho uma vaga na agenda, o que é que eu quero comer, qual hotel que eu devo ficar. Então eu tive esses privilégios. Estamos falando aqui de realização. Sim. A minha cidade, João Câmara, eu estou indo agora no início de junho pregar nos 90 anos da Assembleia de Deus lá. Quando eles fazem eventos lá, eles ligam para mim para saber se eu consigo ir lá pregar. Então eu sou muito honrado. Preguei no Brasil inteiro, vários países fora.
Você falar para mim, como itinerante, eu glorifico a Deus todos os dias, porque quando eu olho para o Adriano de 25 anos atrás e para o Adriano de hoje, digo assim, sou o que sou pela graça. Cheguei onde cheguei porque Deus... Não que eu cheguei onde cheguei, isso aqui é uma expressão que a gente usa, né? Mas o que Deus fez na minha vida é indiscutível. Eu fico procurando palavras na adjetivologia e não acho para dizer assim o que foi. Foi algo grandioso, maravilhoso, me deu uma família muito abençoada. Aí você perguntar, quais anseios que você tem mais? Às vezes algumas pessoas chegam para mim, e o congresso fulano de tal, você nunca pregou lá, qual que é o seu desejo? Aí eu vou usar uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu quero ir onde Deus quer que eu vá. Se Deus tem aquilo para mim, amém. Se não, Deus vai usar outros, vai colocar outros. Aí você perguntar para mim, você não tem desejo de ir lá? Quem é que não tem? Isso é o desejo do pregador é ir em qualquer lugar e pregar. Mas se Deus tem aquilo para mim, amém, eu só não vou empurrar a porta, forçar de forma alguma, porque eu vou em lugares hoje, para a gente só fechar aqui essa pergunta, eu vou em lugares hoje que se eu tivesse ido há 10 anos atrás, eu teria estragado. Eu não teria a bagagem que eu tinha, não teria a habilidade que eu tenho para chegar hoje. Eu era um cara inexperiente. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. O pai das missões pós-modernas, Hudson Taylor, ele disse que o homem de Deus é chamado por Deus, capacitado por Deus, enviado por Deus, no lugar reservado por Deus, no tempo preparado por Deus. Ponto. Amém. Algo que o senhor falou que eu achei muito curioso, falou que teria falado com o Adriano de 20 anos atrás, estudar mais. A gente olha o senhor é uma figura bem polida, né? E eu achei isso curioso e as pessoas têm o senhor já como referência. E quais são as referências do senhor, assim? Quem o senhor se admira? Porque o senhor tem uma oratória impecável, Bondade, como falei, bondade polido, sua. um vernáculo aí. Bondade muito sua. É aquilo que eu lhe falei. Eu gosto, eu desenvolvi o desejo por estudar, porque eu entendi que um pregador ele precisa de duas coisas. E essas duas coisas aqui estão pautadas numa fala de Calvino. Foi Calvino, meu Deus? Foi Calvino. Calvino falando sobre oratória, sobre homilia, que é uma matéria que, por bondade de Deus, eu dou aula, até dei aula na Academia de Pregadores sobre homilética, e eu guardo essa fala para mim. Calvino falou uma palavra que eu acho muito interessante. Ele falou, no que diz respeito a você pregar, ele usou uma frase do latim, orare et labutare, que quer dizer orar e trabalhar. O trabalhar aqui é você adquirir conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais você puder, Gabriel, quanto mais você puder, Guilherme, mergulhem no conhecimento. Então eu falaria para o Adriano lá de trás, estude mais. Muito embora naquela época era muito precário. Hoje, para você... Naquela época eu me lembro que eu pedia um livro, ia no correio, escrevia, deixava lá o pedido, 30 dias depois chegava o aviso, eu tinha que ir lá buscar. 30 dias. 30 dias depois. E hoje em dia, tudo na palma da mão. Pelo amor de Deus, hoje em dia eu tenho um iPad, eu tenho mais de 1.500 livros, eu tenho uma biblioteca física na minha casa, hoje mesmo chegaram mais 2 para mim, eu tenho uma compulsão por livro, quase toda semana eu compro. É um problema, você que tem compulsão por leitura, é um problema, você compra mais além do que você lê. E olha que eu leio média de 6 livros de uma vez. Não aprendo nada. Porque a leitura de um livro bem lida, você vai absorver 8%. Um livro bem lido, você vai absorver 8% da leitura. Por que eu leio 6 livros? Eu li isso num livro, um autor ensinando que você desafia-se e você não fica, a leitura não fica unilateral. Você cria uma diversidade na leitura que é muito bom para você. Então eu gosto muito disso. Então eu diria para ele, leia mais, dedique mais tempo, não perca tanto tempo com coisas fúteis, invista mais no estudo e na leitura que você vai ganhar muito mais. Acredito. E as inspirações do senhor? Inspirações como escritores ou pregadores? Sim, como pregadores. Assim, quando o senhor começou, o senhor olhava assim quando eu comecei, você esperava em quem? Olha, como eu já disse, esse que pastor... não existia itinerante também? Esse pastor que foi meu pastor, ele era o pregador mais conhecido no estado e na região do Nordeste. Tinha outros pregadores que mesmo à distância,
acabavam, de certa forma, lhe influenciando. Não diria para você que foram, meu espelho, minha inspiração, não foi esse que eu te falei, foi a minha maior inspiração, mas o pastor Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, para mim, nesse quesito de conteudista, para mim, foi o que mais me inspirou. Por quê? Até porque a primeira enciclopédia que eu adquiri, eu vou contar um fato curioso dessa enciclopédia agora, foi uma enciclopédia do pastor Gesiel Gomes. Pequena enciclopédia temática da Bíblia. Ela é uma enciclopédiazinha vermelha. Como que funciona essa enciclopédia? Ele vai trabalhando os 7. 7 vezes amor, 7 vezes palavra, 7 vezes presença. Rapaz, eu memorizei aquilo ali quase tudo. Rapaz. Eu não tinha outra coisa para fazer, eu tinha que memorizar a Bíblia, meu, porque os recursos eram poucos. E eu costumo dizer que eu usei até um método, né? Eu gostava de colocar os pés numa bacia com água gelada para não dormir, para ficar lendo a noite inteira. Eu lia de 11 da noite às 5 da manhã. Isso aí para mim era fichinha. Era fichinha, era o que eu tinha, era o que eu precisava, era onde eu tinha que mergulhar para fazer a diferença. E essa enciclopédia. Aí um dia, eu andava com ela, tá? Era a Bíblia e ela do lado. Eu voltando de uma congregação que tinha lá, chamada Congregação 29 de Outubro, que era o nome da rua, eu perdi essa enciclopédia, cara. Nossa. Meu Deus. Aí foi um sofrimento. Aí eu descobri que um cara achou. Esse cara achou essa enciclopédia e eu fui atrás dele. Ele falou, eu te vendo. Eu paguei 4 vezes mais o preço que eu tinha pago nessa enciclopédia para ter ela de volta. Tenho ela lá em casa até hoje. Até hoje. 2 livros que eu tenho lá em casa até hoje que fazem parte do meu ministério. Essa pequena enciclopédia do pastor Gesiel Gomes e outro livro de um pastor aqui de Brasília que vocês conhecem muito. O Pregador Eficaz do pastor Elienay Cabral. Interessante que... Na minha cidade, Sobradinho. Pronto, Sobradinho. Ele foi pastor em Sobradinho. Na quadra 12, né? Na 6. Na quadra 6, é isso. Quadra 12 é a Madureira, né? 12 foi o pastor Gesiel Gomes. Isso mesmo. Então, pronto. Lá de Sobradinho. Então, Sobradinho tem uma forte influência no meu chamado. Interessante que eu estava em Florianópolis, eu fui pregar naquele projeto Esdras, que junta todos os pregadores da Academia de Pregadores e tal, e fui pregar na vigília, né? E eu estava com o pastor Elianay Cabral lá e contei essa história para ele. Dos primeiros livros que eu adquiri foi o livro do pastor Elianay Cabral. Então, foram essas referências que eu tive. Como hoje eu tenho bastante referências aí de pregadores, grandes pregadores que existem no Brasil, que eu os admiro. Glória a Deus. Pastor, hoje a nossa geração, a geração do senhor também, ela é muito envolvida nas redes sociais, né? E como é, assim, o senhor fala sobre a presença de um pregador, de um cantor nas redes sociais? Como ele deve se comportar ali? Tem ajudado e tem estragado muito. Estragado muito. O senhor falou só... Pode falar, Desculpa, né? pode Mas falar, pode falar. algo que me vem aqui à memória agora, a gente falando de dinheiro. Não, a pauta chegou, vamos falar. Não, mas é que a gente falou de dinheiro no início, né? E a gente atribui ao Senhor, o senhor atribuiu também ao Antônio Márcio, essa questão de não ser dinheirista. Mas talvez essa parte de dinheiro se tornou um problema no Ministério Itinerante, justamente porque alguns pregadores, por meio das redes sociais, acabaram colocando em evidência, né, essa parte do ministério aí que é o dinheiro. Aí muitas pessoas surgem querendo pregar no Brasil, querendo ser uma referência ou querendo ter um ministério, porque olham ali na rede social, fulano, rapaz, mas pregou e tá andando de BMW. Eu também quero virar pregador e andar. Não que seja problema ter um carro desse, né? Sim. Mas quando você divulga mais os seus bens, divulga mais o que é material do que, às vezes, até mesmo, como o senhor falou aqui, a gente está conversando 1 hora, o senhor falou só dos seus livros, do seu ministério, né? Mas quando um pregador troca essa reputação dele de ser um bom leitor, de ser um bom orador, para ser mais alguém envolvido com o que é material, um influencer, né? Talvez cause esse problema. Com certeza. Eles acabam sendo um espelho, um reflexo. E essa turma, assim, com todo respeito, tá? Não estou aqui para jamais... esse é um assunto polêmico, mas ele precisa ser dito, ele precisa ser falado. Vamos lá. Infelizmente, algumas pessoas estão convidando pregadores hoje por causa do tamanho do arroba. Vocês me entenderam, né? Sim. O cara vai lá e olha lá as redes sociais do cara, vê quantos milhões de seguidores o cara tem. Com um pequeno detalhe. Muita gente aí tem muitos seguidores comprados. Tu vai ver lá, é China, Índia, árabe. Mas o cara investe nisso por quê? Porque ele sabe que isso surte um efeito. Sim. Entendeu? É um efeito o quê? Nocivo. Por que nocivo? Por que ele é um efeito nocivo? Eu falo muito de motivação, Gabriel e Guilherme.
O que te motiva revela quem você é. A motivação do seu coração revela a sua essência, é um indicador do lugar para onde você está indo. Eu fui chamado para pregar ou para exibir o que eu tenho? Eu fui chamado para ser um instrumento de Deus para edificar vidas através da palavra. O que é que uma pessoa quer saber do tipo de carro que eu tenho, do lugar que eu moro, do... Tá tudo errado. Pregador não é isso. Pregador foi chamado, virou uma modinha agora filmar o cara entrando na igreja. O cara chega na igreja e tem gente filmando o cara igual um popstar. Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou aqui para condenar ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, cada um, como diz na minha terra, cada qual. Mas está tudo errado, isso é uma inversão de valores. Entendeu? Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus para edificar vidas através da palavra. Eu não fui chamado para agradar a multidão. Eu não fui chamado para falar o que o povo quer ouvir. Eu fui chamado para falar o que Deus quer que o povo escute. Sim. Com isso, nós precisamos abrir um parênteses aqui. Quando eu digo que não fui chamado para falar o que o povo quer ouvir, eu também não fui chamado para ser um estúpido no púlpito da igreja, agredindo pastores, agredindo obreiros e agredindo a igreja. Estou falando aqui de responsabilidade. Sim. De você subir no púlpito e pregar uma mensagem. Porque o difícil, Gabriel e Guilherme, sabe o que é? É você subir no púlpito e pregar uma mensagem com princípio, meio e fim. É você ser fiel às escrituras sagradas. Hoje, o camarada, quando usa aquela expressão, fulano não virou na palavra, ele entra por outros meios. Fulano quebrou tudo. Eu sou muito sincero com vocês. Deixa eu só voltar aqui um detalhe. Isso não me torna melhor do que ninguém, longe de mim. Eu não gosto dessa expressão. Fulano quebrou tudo. Quebrou o quê? Fui chamado para quebrar o quê? Foi chamado para ir lá edificar a vida, gente. Você foi chamado para ir lá alcançar o coração das pessoas. Você foi chamado para ir lá com a palavra bíblica. Ah, mas não gostaram da mensagem que eu preguei. E daí? Você foi chamado para agradar o povo? Quando Saul quis agradar a massa, ele ofereceu um sacrifício pressionado pelo povo e foi reprovado por Deus. Quando Samuel chegou, e aí, pois é, o povo me pressionou, Senhor, e eu ofereci o sacrifício. É só você ler o capítulo 3 do primeiro de Samuel. Então o reino vai ser tirado de você. Porque você deixou-se ser levado pela pressão popular e desagradou a Deus. Nós não fomos chamados para ser ovacionado e ser aplaudido. Reconhecimento é bom. Estou falando que você não tem que ser reconhecido, não. Reconhecimento é uma coisa. Agora você querer, de certa forma, receber a glória que é de Deus é muito perigoso. Então nós temos que ter muito cuidado. Em quem nós estamos nos espelhando? Quais são os nossos referenciais hoje? Nós estamos vendo uma perda de referencial muito grande, uma crise de referencial. Então, isso é um ponto muito perigoso. Lamentavelmente, o arroba está falando muito alto e ele pode ser muito perigoso. Esse exibicionismo, essa extravagância, entendeu? De exibir a marca do perfume. Você tem pregadores por aí que você entra no perfil do cara, o cara não está falando de evangelho, está falando do carro que ele tem, está falando da roupa que ele usa, está falando, exibindo o relógio que ele comprou por quantos mil. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é lifestyle que chama, né? A expressão é essa aí, nem sei direito a expressão. Isso é, infelizmente, mas fazer o quê, né? Se tem também quem cobra, né? Infelizmente tem quem paga. Eu acho que algo muito forte assim na passagem, quando diz que Jesus entrou no templo e virou lá a mesa, os cambistas, soltou a gaiola, a Bíblia diz que ele expulsou tanto quem vendia quanto quem comprava, né? Você falou um negócio interessante. Eu costumo dizer, eu até gravei um videozinho pregando ali na Vila Dimas e na mensagem tem uma parte que eu falo sobre isso. Só existe vendedor porque tem comprador. Uma pessoa só vai assistir uma live do pregador do Pix porque ele quer pagar, ele quer comprar a bênção, entendeu? Ele não quer compromisso com o abençoador. Sim. Ele não quer compromisso com Deus. Tá nem aí. Exploda comprometimento. Ele quer massagear o ego dele, ele está disposto a pagar por isso. Então, existe o corrupto e o corruptor. Sim. O corruptor é o que paga, o corrupto é o que está vendo que aquilo está dando certo, que a gente chama isso de pragmatismo religioso. O que é pragmatismo religioso? É eu fazer o que dá certo, não o que é certo. Há uma distância muito grande entre o que dá certo e o que é certo. O que dá certo é paliativo. O que dá certo é placebo.
O que é um placebo? É um comprimido feito de farinha, que não surte nenhum efeito nenhum, além de uma inebriaçãozinha psicológica no sujeito ali. O que dá certo, não. O que dá certo dói, mas liberta. O que dá certo mexe no interior, mas transforma. O que dá certo desafia, mas coloca a pessoa firmada, de pé. Nós não estamos precisando do que dá certo, nós estamos precisando do que é certo. Uau, meu Deus, esse corte aí vai. Mas E é engraçado, porque assim, o Senhor inserido no meio, né? Porque a gente falou aqui, e não é bajulação, mas são um dos grandes nomes da pregação no Brasil. Inserido nesse meio aí onde tem, infelizmente, esses pregadores, infelizmente tem esse povo corrompido. E como o senhor se sente inserido nisso, uma vez que, hoje em dia, que nem o Guilherme apontou, o cara não tem que ser só pregador, né? A gente analisa aí. Às vezes ele tem que ser digital influencer, que o pessoal falou, conta aí no Instagram. Às vezes ele tem que ser uma pessoa com uma agenda, uns contatos bem relacionados. Hoje em dia todo mundo leva em conta isso, as pessoas. O senhor inserido nisso, tentando fazer a diferença. Às vezes já pensou assim em CD? Como é que Cara, é? Tô gostando desse podcast, que vocês entram nos assuntos e vocês provocam. Muito bom isso aí, eu gosto disso aí. Tem uma frase de um filósofo, ela popularizou-se com John Locke, mas essa palavra é de Rousseau. Diz que o homem é produto do meio. Uhum. Isso é uma verdade, Mas você se torna um produto do meio quando você vende o seu coração para aquilo ali. Porque Daniel tinha tudo para ter se tornado um produto do meio. Mas Daniel, capítulo 1, verso 8, diz o quê? E assentou Daniel no seu coração, não se contaminar com o manjar da mesa do rei. Aí eu te pergunto, você não foi tentado por aquilo? É lógico, mas é lógico. Você não se sentiu seduzido por aquilo? Lógico que sim. Quem sou eu ou quem somos nós para dizermos que não? Para dizer que o caminho fácil, que parece dar mais certo, você não quer aquilo ali. Você vai preferir estar batendo água mole em pedra dura, irmão? Sofrendo, ralando. Você vê gente que surgiu de uma hora para outra, de repente explodiu. Você vai ver o conteúdo, com todo respeito, tá? Zero de conteúdo. Supérfluo. Pelo amor de Deus. Um dia desse um cara brincou comigo. O cara pegou um corte de um vídeo meu, pregando no mesmo evento que uma pessoa pregou. Não vou citar nomes aqui por uma questão de ética e respeito. Só que o outro pregador, ele só rodava. Ele só rodava. E eu lá tentando expor um texto da Bíblia Sagrada, porque a minha linha é expositiva. Uhum. Eu gosto muito da linha expositiva. Eu não sou um expositor da Bíblia, porque isso é muito difícil, tá? Ser um expositivo. Eu luto, procuro, todos os dias estudo para me tornar um expositor, um pregador expositivo, mas é muito difícil. A mensagem expositiva é ler, aplicar e explicar. Isso é muito difícil. Então, vamos lá. Os dois vídeos do cara rodopiando, não tinha outra coisa não, ele só rodava. E o vídeo eu explicando o texto lá. No meu vídeo tinha 1.500 views. Pergunta quantos views tinha o do cara. Uns 10? 380 mil views. Rapaz. Aí o cara falou assim, pega essa aí pra tu aí. Eu comecei a rir com ele. Nós começamos a cair na risada lá. E falei, cara, é isso aí. Aí a gente volta para aquilo que você começou lá no início. Só tem comprador? Só tem vendedor? Porque tem comprador. As Sim. pessoas querem aquilo. E o senhor acha que esse é um problema da nossa geração? Essa geração que o pessoal fala, vocês são uma geração fraca, uma geração perdida. E aí, a gente colocando esses dois parâmetros, o senhor expor na palavra e uma pessoa rodando, a que tá rodando lá tá cheia de visualização. Nós temos que ter muito cuidado com isso aí, essa pontuação. Geração fraca e geração que não quer compromisso. Quando você diz a geração, você está generalizando. É um problema na E generalização. tem gente que quer compromisso, tem gente que o anelo dele é pelo comprometimento, mas ele tem que ter muito cuidado para ele não vender o coração dele, aquilo que eu falei lá. Tem muita gente boa, tem muita gente que deseja, mas tem uma grande parcela que quer o caminho mais fácil, que não está preocupado com comprometimento. Tem uma grande parcela que para ele conteúdo não faz a diferença. Se o pregador não gritar, pular, der um duplo carpado, para ele não teve unção, entendeu? Na verdade, com todo respeito, essas pessoas elas não sabem nem o que significa unção. Essa é a verdade. Pastor, o senhor não está sendo arrogante com isso, não. Vejam como quiserem.
Mas essa é a verdade, porque uma pessoa que prefere mais alguém que está fazendo peripécias, um show pirotécnico em cima de um púlpito com uma pessoa que pode ser qualquer pessoa, pode ser o pregador mais simples, ele está expondo a Bíblia Sagrada, ele está sendo fiel às Escrituras. Uhum. Então, a pessoa que opta por aquilo ali, ela está inserida nessa geração fraca, nessa geração que não quer comprometimento, mas ainda tem. Sim, sim. Tem uma grande parcela que tem compromisso com Deus. Seria idiotice você ser tomado aqui pela síndrome de Elias e dizer só eu, entendeu? Não, deixa de ser bobo, Elias. Ainda tem 7.000 que eu guardei. Tem gente comprometida. Tem gente que o anelo dessa pessoa é aprender. Ela vai ser todos os dias convidada a pender para o mais fácil, mas ela não vai se vender. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Tem. Maravilha. O senhor tocou num ponto aí que eu acho muito bonito no ministério do Senhor. Esse Gabriel é esperto. É. Ele vai pegando os pontas ali, ó. Então, é interessante porque assim, né? Você falou que deu aula na Academia dos Pregadores, é um pregador expositivo. Então, entre os sermões assim, temático, textual, expositivo, o senhor, preferência, expositivo. Embora seja o mais difícil de pregar, né? Mas eu sou um amante da pregação expositiva, né? Inclusive, eu estou preparando um material, não só sobre pregação expositiva, mas sobre pregação. Eu quero lançar até o final do ano diríamos que seria um manual para pregadores, mas uma coisa bem mais prática. Eu quero juntar a questão que eu posso falar para você, uma questão mais... Eu não quero usar o termo técnico, mas o termo mais teológico para o pregador e juntar toda minha experiência, minha, de outros amigos também. Esse material está 60% pronto. Né? Eu estou terminando de ler agora uma série de livros que eu vou usar, né, nesse material, livros voltados só para a homilia. Hoje mesmo eu estou finalizando os 3 está dando 1.120 páginas. Então, é aquela coisa, horário é labutare, né? Oração e labuta. E eu me identifico muito com a pregação expositiva por isso, porque é impossível você terminar um sermão expositivo e alguém não ter aprendido nada. E Jesus foi chamado muito mais de mestre do que de pregador. Né? A Bíblia diz em Lucas 13:22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, pregando e caminhando para Jerusalém. Quando as pessoas se aproximavam dele, chamavam ele de Rabi, Raboni, mestre. O próprio Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando chegou para ele, disse, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então, a preocupação de Jesus era ensinar. Por quê? Porque o ensinamento ele traz crescimento. Não que a pregação por si só não traga. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com aquele pastor que eu falei para vocês, com quem me inspirei, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia, ensine pregando e pregue ensinando. Então, esse é um princípio da pregação expositiva. Não que eu não pregue pregações temáticas, pregações textuais. Existe uma pregação que pouco se usa, a pregação em forma de monólogo. Não sei se você já... quando você assume a personagem ali e você vai discorrendo o texto. Tem a pregação também, que me fugiu o nome correto dela, que você pode usar outros meios entre a pregação. Geralmente as pessoas usam músicas no meio. São alguns tipos e estilos de pregação, mas eu me identifico muito com a textual, para mim é que eu mais prego. Textual e expositiva. É a pregação que eu amo seguir nesse caminho, a pregação expositiva. Como eu lhe disse, porque ela ensina muito, né? Ela ajuda muito. O nosso público talvez não conheça tanto aí os termos técnicos e consiga diferenciar esses tipos de sermões, né? Textual, expositivo e o temático, que foi o que a gente mais citou aqui. E às vezes o sermão expositivo, a gente coloca um tema nele e as pessoas acham só porque ele tem um tema, ele seja temático. Não quer dizer muito bem isso. Então, se eu conseguiria explicar pra gente, aproveitando a diferença entre os três, as principais diferenças. Sim. Os principais. Incluir também um monólogo, né? Só que ele não é tão popular quanto os 3 outros. Ele é um tipo de sermão bem mais difícil de pregar. Você precisa mergulhar com muita profundidade no personagem. Tem que ter cuidado, porque você vai assumir, como se você estivesse assumindo aquela... Identidade. A identidade, obrigado pela palavra, a identidade. Então, isso acaba se tornando mais difícil. Mas os 3 tipos de sermões mais usados hoje é o expositivo, o temático e o textual. Qual a diferença
desses 3 tipos de sermão. O temático é quando você escolhe um tema, geralmente as pessoas fazem isso, pega um tema que lhe chama atenção, algo que startou, digamos assim. Isso pode acontecer a partir de quê? De uma situação atual, de um acontecimento atual, de algo que nós estamos vivendo politicamente, religiosamente, familiarmente, e por aí vai. Então, daí você pode extrair o tema, ou seja, você criou o tema do sermão, você vai buscar o versículo que está relacionado ou poderá dar base para esse tema. Você nunca pode assumir um púlpito, pregar qualquer tipo de sermão sem estar dádiva, para a maior finalidade, todos maior grupo, que crê maior simplicidade, não pereça maior livramento, mas tenha maior possessão, a vida eterna maior presente. Só que tem um detalhe, a tônica de João 3,16 é uma só. Eu dividi aqui ele em várias partes, mas a máxima, a tônica de João 3,16 é uma só, amor, Deus, amor. Então, seria aí um sermão temático, entendeu? Falando, dissertando aí sobre o amor de Deus. Então, esse é o sermão temático. Sermão textual. É você pegar o texto e extrair dali daquele texto lições. O sermão textual, ele acaba sendo confundido muito com o sermão expositivo. Só que ele tem mais tópicos, né? E os tópicos fluem do próprio texto. Exatamente. Já o sermão expositivo, já está dizendo, é você expor o texto. É por isso que eu te falei que eu tenho poucos recursos, ainda que eu ame a pregação expositiva, meus recursos são poucos, porque para você pegar um sermão expositivo, digamos assim, um grande expositor da Bíblia, você precisa ser um exegeta, você precisa conhecer o grego, o hebraico, os idiomas nos quais aquele texto, conversar com o texto, procurar quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, as razões de ter sido escritas. Então, tudo isso envolve o sermão expositivo. O sermão expositivo ele traz essa beleza, porque você vai, de certa forma, dissecar o texto que está ali e expor o texto para as pessoas. Quantas demais coisas quando sair o meu livro? Não, quando o senhor sair, já está convidado para vir aqui a gente conversar sobre 50 sermão. Coisas que você precisa saber sobre pregação. Esse vai é ser o título do livro. Hoje o senhor tem quantos títulos já publicados? Eu acabei de lançar um agora sobre o Salmo 23. Esse está pronto, desculpa, não lancei ainda. Ele está pronto e será lançado. Eu prego sobre o Salmo 23 há muito tempo e surgiu essa vontade e eu acabei também dividindo o Salmo 23 em vários tópicos e surgiu um livro que ficou muito interessante com o título Nada Temerei. Eu tenho um livro também que eu escrevi ali baseado em Juízes capítulo 1, quando a Bíblia diz que Israel está guerreando contra a cidade, contra os cananeus, e chega numa cidade chamada Bezeque, e lá tem um cara chamado Adoni-Bezeque. E eles, quando capturam Adoni-Bezeque, arrancam o polegar das mãos e dos pés. Aí Adoni-Bezeque diz, assim como eu fiz, Deus fez comigo, porque 70 príncipes que eu capturei, arranquei os polegares das mãos e dos pés, coloquei debaixo das minhas mesas para comer migalhas. Foi daí que surgiu o título do livro, Príncipes Debaixo da Mesa. Esse livro ficou muito, muito interessante, vendi bastante esse livro, ficou muito legal. E tem esse sobre homilética que eu estou escrevendo, e tem mais uns 2 aí que eu estou começando também. O primeiro é sempre mais difícil, porque eu estou escrevendo um também. Rapaz, mas é complicado escrever é complicado. No início ali. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma facilidade, vocês vão me entender, eu tenho uma facilidade muito grande para ler. Eu não tenho problema nenhum em sentar aqui. Por exemplo, eu já não vou. Um voo de 2h30, eu já li um livro de 200 páginas. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso aí. Agora, sentar para escrever não é fácil. Até porque escrever é uma arte, né, meu amigo? É muito difícil você... nós temos vícios de linguagem, principalmente falando de mim, que eu tenho o meu nível cultural é muito pouco, então isso acaba dificultando muito na escrita. Então eu preciso estar pedindo ali a ajuda da minha mulher, que modéstia à parte, minha mulher é muito boa para escrever, para falar. Minha mulher é a minha professora de português, e agora não é mais só minha mulher, né? É minha filha também. Meu amigo, às vezes eu termino de pregar, quando chego lá, papai, ó, discordância verbal, sinônimo, você diga, rapaz, agora eu achei.
Então eu tenho essa dificuldade. Então não é só você não, todo mundo tem, meu amigo. Não é fácil Acredito. escrever, é difícil. Quanto tempo o senhor levou para escrever o primeiro livro, você lembra? Ixi, não lembro, meu amigo. Não lembro, mas eu acho que uma média de 1 ano. Esse do Salmo 23, eu escrevi ele na pandemia. Aham. Quando estourou a pandemia, eu fiz um projeto, um propósito. Já que não zeraram todas as agendas, eu falei, eu vou fazer um desafio aqui de ler 50 livros. Eu não li 50. Eu li 40 e escrevi 2. Olha só. Escrevi 2. Então, assim, foi muito produtivo Aham. para mim nesse lado, né? Porque você tem que se ocupar. Imagina aí, você tem uma agenda o ano inteiro, de repente, num negócio de um mês, você vê aquela agenda zerar. Se você não tiver cuidado, você entra em parafuso com Sim. aquilo ali, né? Então, eu falei, cara, eu vou me ocupar naquilo que eu já venho fazendo, né? Aí eu me lembrei de uma frase eu acho que essa frase foi de Moody. Foi Moody, meu Deus, acho que foi Moody. Alguém chegou para Moody e perguntou, se você soubesse que Jesus voltaria agora, o que você faria? Ele disse, continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Muito forte isso. Demais. Né? E arrepia. É, bonito. Mostra aí o valor do trabalho ordinário, né? De continuar suas ações. É profundo. O senhor falando de pregação, a pandemia, ela acelerou, mudou bastante a nossa sociedade, trouxe algumas coisas que estavam lá, reservadas para o futuro, que acabaram devido às circunstâncias, né? Tornando aquilo emergencial e a gente aprendeu a conviver nas circunstâncias pandêmicas. E em virtude disso também, teve pessoas aí que saíram da igreja por questões de saúde pública e não voltaram. Alguns se acostumaram tanto com as transmissões ao vivo e esqueceram a congregação. Alguns carregam sequelas até hoje. O senhor vê muita diferença da igreja pré-pandemia para pós-pandemia? Hoje, assim, o senhor vê que mudou muito? Eu acredito. Tudo que nós falamos hoje, não sei se vocês já observaram, nós estamos usando a seguinte expressão, antes da pandemia, depois da pandemia. Vamos lá. A pandemia foi uma das maiores crises que nós enfrentamos nesse tempo, que essa geração enfrentou. Acho que é a maior, né? Maior crise. Vamos lá. A crise, ela é reveladora. A crise manifesta quem é quem. Um dos pais da igreja, chamado Atanásio, ele disse que na adversidade nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Toda crise, ela é uma antessala. Pode prestar atenção que a crise ela é antessala para algo acontecer. Da mesma forma com o avivamento. Todo avivamento foi precedido por uma crise. A crise é a antessala de um avivamento. Mas vamos lá. A pandemia revelou muitos tipos de pessoas. Você já citou alguns aqui. Pessoas que se acostumaram a ficar em casa e assistir cultos via online. Eu nunca esqueço disso. Você falou e a memória RAM, redescagem automática da memória. Eu fui lá atrás na pandemia, eu me lembro de um dia que eu estava assistindo um culto em casa, tomando suco aqui com um balde de pipoca aqui. Eu parei assim, eu falei, peraí, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui não é um culto. Porque nós somos seres gregários, nós somos chamados para estarmos. O conceito de koinonia, né, que nós encontramos muito no Novo Testamento, só que as pessoas às vezes relativizam koinonia. A koinonia quer dizer comunhão. O sentido de koinonia é isso aqui, ó, é integralização. Koinonia é você sentir o que eu sinto, é você alegrar-se com quem está alegre e chorar com quem chora. Como é que vai ficar a minha empatia apenas online mesmo? Eu estou na minha casa com os pés estendidos, de bermuda, sei lá o quê, com um balde de pipoca aqui, uns bebendo Coca-Cola, graças a Deus, há muito tempo que eu não bebo Coca-Cola, mas tomando suco aqui. Falei, isso está errado. Então, a pandemia revelou esse tipo de pessoas e muita gente ficou lá. Muita gente ainda está lá. Mas a pandemia também revelou muita gente que manifestou valores que estavam ocultos e escondidos lá no âmago de sua alma, e essa pandemia revelou. Eu conheço igrejas que antes da pandemia, elas não tinham o número de membros que tem hoje, elas não tinham o fervor que elas têm hoje, elas não tinham o avivamento que elas estão vivendo hoje, aquele avivamento da palavra. Então a pandemia veio para trazer Deus permitiu a pandemia para trazer um significado para muitas vidas e revelar a história da igreja de Eusébio de Cesareia. Um clássico, né? É um clássico. Eu gosto muito da história da igreja, gosto muito de Atos, gosto muito ali dos fundamentos da igreja
primitiva, gosto muito de pregar no livro de Atos. Para mim, o livro de Atos é o megafone da igreja primitiva, né? Atos reverberou a mensagem do evangelho. Quando eu pego o Novo Testamento, William Paul, ele falando do Antigo Testamento, ele disse: o Antigo Testamento aponta para o Redentor, o Novo Testamento é a manifestação do Redentor. Uau. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia diz o quê? Ele nasceu. Atos dos Apóstolos diz o quê? Creia nele. As epístolas dizem, ande com ele, e Apocalipse diz, moraremos com ele. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é o quê? Nascimento. Atos é o quê? Propagação. As epístolas, santificação, e Apocalipse, consumação. Então, gira tudo em torno dele. Ele é a chave hermenêutica da patrística, ele é a chave hermenêutica da escatologia, ele é a chave hermenêutica da Torá, ele é a chave hermenêutica dos históricos, dos poéticos, dos salmos. Ele é a chave hermenêutica de tudo, é ele. Então, eu gosto muito dessa matéria também. Muito embora o meu conhecimento é muito pouco, mas eu gosto. Modéstia à parte, né? O senhor tem algum curso assim? Ou o senhor só tá dando... Só dava aula na Academia dos Pregadores? Então, eu estou com um projeto aí agora, estou até para sentar com essa pessoa, exatamente para aproveitar o livro que eu estou escrevendo sobre e, junto ao livro, nós criarmos um curso aí também. Eu tenho um projeto aqui para Brasília de um dia nós reunirmos aí uns 200 ou 300 pregadores dessa geração que está começando e das que quiserem também, dos que... Porque o conhecimento não ocupa espaço, claro, né? Nunca é demais. Nunca é demais. O fato de eu já ser um pregador e estar pregando, pra você ter uma ideia, eu prego há 25 anos, estou lendo homilética todos os dias, estou lendo sobre a arte de pregar todos os dias, e todos os dias eu aprendo que eu preciso aprender, todos os dias eu descubro que eu não sei, entendeu? De nada. Então, aprender nunca vai ocupar espaço. Então, o meu desejo é um dia juntar aí uns 200 ou 300 pregadores. E esse período anterior, né, foi só uma preparação para o que está por vir. Porque hoje em dia eu já vejo muitos pregadores assim surgindo no âmbito nacional, né? A pergunta que você fez, só reformula ela para ver se Claro. eu entendo direito. Você falou dos dois que mais... Brasília, assim, a gente vai lá, tem mais de 60 anos, né? Quando a gente olha para Brasília, em comparação com outras unidades federativas, outros estados... Você está perguntando o número de pregadores que aparecem? Sim. Acredito que, olhando para o âmbito nacional, a gente vê muitos pregadores, exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, que são principais celeiros aí para o Brasil. Já Brasília, quando a gente olha, né, a gente vê aqui os principais, assim, que eu citei, o senhor, o pastor Antônio Márcio e alguns outros. O senhor acha que em Brasília é algo cultural, assim, que precisa valorizar mais quem é daqui, dar mais apoio? Ou o senhor acha que foi algo mesmo de formação? Porque Brasília é uma cidade nova, se formando ainda essa ideia do que é pregação, do que é itinerância. Olha, eu vejo de algumas formas. Vamos lá, primeiro ponto. Rio de Janeiro, essa questão, digamos assim, de igreja, ela é muito mais antiga do que Brasília, né? Rio de Janeiro e outros estados. Sim. Né? Muito mais. Rio de Janeiro, São Paulo. Né? São Paulo é a megalópole do Brasil, né? São Paulo é chamada de a Nova York do Brasil. Então, São Paulo tem tudo, Sim. muito. Então, naturalmente vai ter uma infinidade de pregadores muito mais do que Brasília, né? Aí voltando, aí vindo para... Você tocou num ponto essa coisa cultural, que eu acho muito interessante. Eu não sei se isso está mudando, mas Brasília, eu acredito que não, e eu acredito que vai se intensificar mais. Brasília é uma cidade muito voltada para a questão universitária. É difícil você encontrar 2, 3 jovens numa igreja reunidos para eles não serem universitários. Diferente, não que nos outros estados não exista, estou falando que aqui a incidência, desculpa, é muito... Precisamos disso aí. O pastor Antônio Márcio esteve aqui com a gente e ele citou uma coisa que eu acho até interessante de ser comentada aqui, que hoje nesse mundo, o amigo que prega não é um amigo, é um concorrente, né? Infelizmente, hoje o pessoal tá levando isso para um lado comercial, digamos assim. Disputa, né? Lamentável isso, né? Lamentável. Quando uma máxima bíblica é um ao outro ajudou, né? Nós deveríamos seguir essa máxima bíblica, né? Até porque nós somos simplesmente instrumentos, ferramentas no reino de Deus, né? Cada um na sua área. Ontem mesmo eu estava pregando
lá em Anápolis, na igreja Vida Nova, Uhum. que é uma igreja muito conhecida que tem lá. Na hora que eu estava pregando lá, engraçado que eu estava falando não sei o que lá, eu bati o pé no chão, eu falei, irmão, tô batendo o pé aqui, me lembrei do Antônio Márcio, mas isso aqui só para ele, isso aqui só dá certo para ele, entendeu? Então, Ele acho já que afundou o piso aí no dia que... aqui também é automático, ele começou a falar, ele começa a bater a perna, né? É uma característica dele. Rapaz, a forma como Deus usa ele, entendeu? É peculiar. Deus deu aquilo ali para ele. Por exemplo, eu vou chegar numa igreja e vou gritar no meio do povo, vem comigo no Glória. Eu vou ficar sozinho, irmão. Eu vou ficar sozinho. Não foi chamado, porque aquilo ali é Gilmar Fiuza, entendeu? E cada um tem a sua forma. Vocês se lembram daquela, eu não sei se pode ser chamado uma fábula, porque fábula é quando você se refere a animais, né? Uhum. Mas aquela ilustração, acho que está mais para uma ilustração da Casa de Ferramentas. Vocês já ouviram essa ilustração já? Assim, mas pode explicar. Né? Que na marcenaria, na carpintaria, acho que foi na marcenaria, levantou-se o martelo, o serrote, o prego, o parafuso e a lixa. Aí fizeram uma... E começa a lapidar aquele tronco de árvore lá, usando o quê? A lixa, o serrote, o martelo, parafuso e o prego. Quando o dono da carpintaria sai, aquilo que não tinha forma nenhuma assumiu a forma de uma peça útil. Quando ele saiu, eles reuniram-se na assembleia deles de novo e disseram, rapaz, nós somos cheios de defeitos, mas quando nós nos juntamos e usamos a coerência e nos tornamos coesos, olha o resultado. Do mesmo jeito é no reino de Deus. Você tem coisas que eu não tenho. Eu tenho coisas que você não tem. Por que é que nós nisso aí não nos locupletamos, ou seja, não nos ajudamos um ao outro? Só assim Deus será glorificado. Uhum. Porque nós somos chamados... Eu li uma frase esses dias agora do John Pipe, ele até um livro que ele escreveu, deixa eu procurar, eu tenho indicado até esse livro aí naquelas caixinhas de pergunta, é a Supremacia de Deus na Pregação. Todo pregador precisa ler esse livro. Na Supremacia de Deus na Pregação, ele diz o seguinte, eu fui chamado com o único objetivo de subir no púlpito e glorificar a Deus. Então, o fato de fulano ser mais usado do que eu, isso é um entendimento meio que medíocre nosso, né? Ah, fulano... Não, todos nós temos nossas faltas e todos nós temos as nossas virtudes. Por que um ao outro não se ajuda e nós não glorificamos o reino de Deus aí com o ministério que Deus nos deu? Burrice é achar que temos tudo. Idiotice é pensar que não temos nada. Isso revela muita maturidade do Senhor. Né? Exatamente. E não só maturidade, mas também identidade. Talvez eu acho que seja um grande complicador da geração pós-moderna, como diz o pastor Antônio Márcio, que é a falta de identidade. Não, pra gente foi valiosíssimo a tarde. Né? Pra mim também. Pastor, aqui a gente no final, esse é o nosso segundo episódio, e a gente faz um bate-volta, uma palavra, e o senhor dá aí o seu significado para ela e... Fala o que vier na mente do senhor primeiro. Beleza. E é contigo, Gabriel. Maravilha. Política. Essencial. Mundo. Ilusão. Brasília. Muito boa. Família. Tudo. Igreja. O lugar para nós viver o sagrado e glorificar a Deus. Pregação. Meu chamado. Adriano Mendes. Um cara que está buscando aprender todos os dias mais. É isso. Amém. Glória a Deus. E aí a gente pede também agora as indicações, livros, alguma mensagem que o senhor tem aí nas redes sociais. Já dá pra perceber que o senhor lê bastante, né? Um pouquinho. Indica aí um livro de cabeceira, assim, devocional. Um livro de cabeceira? Rapaz, você sabia que você perguntar para mim um livro de cabeceira que eu leio uma vez por ano. Por que tarda o pleno avivamento do Leonardo Ravenhill? E um livro que eu gosto muito de ler também, eu indico esse livro principalmente para quem é pastor de igreja. Tem um escritor. Livro de cabeceira, então? Você falou Então, que leu do... Dois livros, né? Ravenhill, O Leonardo Ravenhill, que eu leio esse livro uma vez por ano, porque tarda o pleno avivamento.
E tem um livro que esse eu indico principalmente para pastores de igreja. Tem um escritor americano chamado Paul Tripp. Paul Tripp, ele escreveu um livro com o título Vocação Perigosa. Todo pastor tem que ler esse livro. Agora, eu tenho um escritor americano que eu gosto muito dele. Eu acho que eu já li, falando do americano, eu já li tudo que foi lançado em português dele. Charles Swindoll. Ele escreveu aquela série Heróis da Fé, né? Acho que o último deles agora foi Jesus, ele encerrou, mas ele tem muita coisa boa. E escritores brasileiros tem muitos, mas um que eu gosto muito pelo fato de eu ser pregador e me interessar muito pelo assunto da lei expositiva é o Hernandes Dias Lopes. Aquele comentário que ele lançou da Bíblia, eu li de capa a capa todos eles. Rapaz, isso é um comentário bíblico, Tudo, agora li me tudo. admirei. Li todo. Porque geralmente a gente que eu falo, os pregadores usam muito para consulta. Eu né? leio de capa a capa. Eu acabei de ler agora, eu li Salmos, que ele lançou, que dá mais de 1000 e tantas páginas os dois, e acabei de ler agora 1 Samuel. E eu gosto de devorar. Eu tenho um projeto de ler o comentário do Orwell Wisby, que são 6 livros.